Há muitos séculos, nas areias poeirentas e sagradas da Terra Santa, uma história assombrosa e misteriosa se desenrolou. Uma história que ecoaria através dos tempos e inspiraria contos de terror nas eras subsequentes. Esta história pouco conhecida, encontrada nos versículos de Mateus 27, 50 e 2:53 da Bíblia, desafia a imaginação e nos leva a um período tumultuado e sombrio, logo após a crucificação de Jesus Cristo. No coração de Jerusalém, uma cidade que testemunhara inúmeras maravilhas e tragédias ao longo dos anos, uma multidão se reunia sob um céu nublado, pesado com a tensão iminente. Os murmúrios de preocupação se espalhavam entre as pessoas enquanto se aproximavam do local da crucificação de Jesus. Seus olhos estavam fixos na figura piedosa e sofrida pendurada na cruz, e muitos se perguntavam se o mundo jamais seria o mesmo após a morte desse homem. Conforme Jesus Cristo exalava seu último suspiro, algo extraordinário aconteceu. A terra tremeu sob os pés da multidão, como se estivesse reagindo à magnitude daquilo que estava ocorrendo. Aqueles que estavam presentes foram sacudidos com força, e gritos de pavor ecoaram pelas ruas estreitas de Jerusalém. No entanto, o verdadeiro terror estava apenas começando. À medida que a terra se acalmava, um fenômeno inimaginável ocorreu nos arredores da Cidade Santa. Os túmulos que guardavam os corpos de santos que haviam descansado em paz por gerações começaram a tremer e se abrir. Uma aura sobrenatural envolvia essa cena macabra, enquanto corpos pálidos e vestidos em roupas antiquadas emergiam das sepulturas como se tivessem sido ressuscitados dos mortos. A multidão, ainda atordoada pelo terremoto e a crucificação, assistiu com olhos arregalados e bocas abertas, enquanto os mortos, agora vivos, começaram a se mover em direção à cidade. Seus rostos pareciam assombrados e vazios, como se a vida tivesse sido retirada deles há muito tempo. O pânico rapidamente se espalhou pelas ruas de Jerusalém. As pessoas corriam para longe dos mortos reanimados, temendo que esse evento inexplicável fosse um prenúncio de desgraça. Mas, à medida que os mortos se aproximavam da cidade, algo ainda mais estranho aconteceu. Eles não pareciam ter intenções hostis. Em vez disso, caminhavam com uma calma sobrenatural, como se estivessem em busca de algo. A notícia do que acontecera logo chegou aos líderes religiosos e às autoridades romanas que governavam a região. Eles se reuniram em conselho de emergência, tentando entender a natureza desse fenômeno inexplicável. As teorias sobre o que estava acontecendo variavam de punição divina a eventos cósmicos sem precedentes. Enquanto as autoridades debatiam, a população se dividia entre o temor e a curiosidade. Alguns, intrigados com o que estava acontecendo, se aproximaram dos mortos reanimados, enquanto outros permaneciam em suas casas, rezando por proteção divina. Gradualmente, ficou claro que os mortos reanimados não representavam uma ameaça iminente. Eles simplesmente continuavam a vagar pela cidade, olhando para os vivos com olhos vazios, como se estivessem em busca de algo perdido. À medida que os dias passavam, as histórias sobre esses eventos extraordinários se espalhavam muito além das muralhas de Jerusalém. Viajantes e comerciantes que passavam pela cidade compartilhavam relatos das aparições dos mortos reanimados, e a notícia chegou a terras distantes. Enquanto isso, dentro do templo sagrado de Jerusalém, outro evento igualmente assombroso estava ocorrendo. O véu que cobria o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, se rasgou ao meio no exato momento em que Jesus exalou seu último suspiro. Esse evento deixou os sacerdotes e os líderes religiosos em choque. O véu era visto como uma barreira entre o divino e o terreno, e seu rasgo era interpretado como um sinal de que algo profundo e misterioso estava acontecendo. O que estava acontecendo na Terra Santa nesse momento era mais do que qualquer mente humana poderia compreender. Enquanto as autoridades religiosas e romanas debatiam, e os habitantes de Jerusalém
tentavam entender o significado desses eventos, os mortos reanimados continuavam a caminhar entre os vivos. Algumas pessoas começaram a se aproximar dos mortos, percebendo que eles não representavam uma ameaça. Esses reanimados, apesar de sua aparência perturbadora, pareciam estar em busca de algo além da vida. Eles não falavam, mas seus olhares pareciam transmitir uma mensagem de profunda tristeza e anseio. Em pouco tempo, os mortos reanimados se tornaram uma atração para os curiosos e um tema de especulação para os sábios. Alguns acreditavam que esses seres eram mensageiros divinos, enviados para transmitir uma mensagem à humanidade. Outros viam neles uma manifestação de algo mais sinistro e misterioso. Enquanto a cidade tentava lidar com a presença desses seres inexplicáveis, algo extraordinário aconteceu. À medida que os dias se transformaram em semanas, os mortos reanimados começaram a se reunir em uma praça no coração de Jerusalém. Lá, eles se posicionaram em silêncio, como se estivessem esperando por algo. Foi então que um homem sábio da cidade, conhecido por sua sabedoria e compaixão, se aproximou dos reanimados. Ele era um estudioso das Escrituras e acreditava que esses seres tinham uma mensagem importante para a humanidade. Com cuidado e respeito, ele se ajoelhou diante deles e começou a falar palavras de paz e compreensão. À medida que suas palavras fluíam, os mortos reanimados pareciam se acalmar e se tornar mais receptivos. Embora não falassem, suas expressões mudaram, revelando uma compreensão mais profunda. O sábio continuou a compartilhar suas palavras de sabedoria e amor, exortando a multidão a encontrar a paz e o perdão em seus corações. As pessoas que se reuniam na praça, inicialmente cheias de medo e perplexidade, começaram a ser tocadas pelas palavras do sábio e pela presença serena dos mortos reanimados. Lentamente, o medo cedeu lugar à compaixão, e a multidão começou a refletir sobre suas próprias vidas e escolhas. Ao longo dos meses que se seguiram, o sábio continuou a pregar a mensagem de amor e perdão, e os mortos reanimados permaneceram ao seu lado, como testemunhas silenciosas da transformação que estava ocorrendo na cidade. Pessoas que antes eram inimigas se reconciliaram, famílias desfeitas se reuniram e a cidade de Jerusalém experimentou uma era de paz e harmonia como nunca antes. E então, tão misteriosamente quanto haviam surgido, os mortos reanimados começaram a desaparecer. Um por um, eles voltaram para os túmulos de onde tinham vindo, deixando para trás uma cidade que havia sido transformada pelo poder do amor e do perdão. À medida que o tempo passava, a história dos mortos reanimados da época de Cristo se tornou uma lenda obscura e raramente contada. No entanto, aqueles que a ouviram lembraram-se das lições de compaixão e perdão que esses seres extraordinários compartilharam. E assim, a história dos zumbis da Bíblia permaneceu viva no coração daqueles que acreditavam que, mesmo na morte, a esperança e a transformação eram possíveis.